ano de 2026 aqui na capital federal. Agora são 7h44, Márcia Zaru está chegando. Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zaru. E hoje a Márcia traz pra gente a última etapa da nossa retrospectiva com os assuntos que foram destaque ao longo da nossa coluna no ano passado. Hoje a Márcia, ouvinte, fala sobre os prédios não de 6, mas de 4 andares na Asa Sul e sobre o nosso queridinho, né, o Cine Drive-In. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia ao nosso ouvinte da Nova Brasil, Brasília, mas eu quero começar falando de cinema, desse prêmio maravilhoso do Agente Secreto ontem, Wagner Moura, e o filme O Agente Secreto ganhando o Globo de Ouro, né? Sensacional. É maravilhoso, e você vê esse sentimento de brasilidade. Eu falo muito desse orgulho de ser brasiliense, dessa sensação de pertencimento, e a gente pode ampliar isso para o Brasil, né? O orgulho de sermos brasileiros e termos a nossa cultura tão bem representada também no exterior, né? É lindo, e a gente vê exatamente essa reação em cadeia, não é? Meu WhatsApp, meus grupos, são só os amigos celebrando, os que assistiram todos, o Instagram também, todo mundo compartilhando as fotos. É lindo demais de ver, e a gente está ficando mal acostumado, né? A gente está ficando mal acostumado. 2026, a gente está ficando bem acostumado. É bem acostumado, mas assim, não dá para sair mais do topo, não. A gente tem, quando a gente tem essa produção audiovisual, a produção cultural brasileira sendo reconhecida também no exterior, é muito bom, porque a gente sabe da importância da nossa cultura, mas quando a gente tem esse reconhecimento mundial, dá um empurrãozinho a mais, né? Eu acho que é tão difícil trabalhar com cultura no Brasil, né? É tão complicado, e as produções cinematográficas aqui, se você pegar cifras e comparar o que é investido aqui no audiovisual e o que é investido no exterior, você vê como todo mundo aqui que trabalha com cultura é guerreiro mesmo, né? Batalha muito para conseguir muito para conseguir. Então, é um prêmio muito merecido que a gente tem que celebrar, comemorar e aplaudir muito mesmo. E a gente vê a cara de surpresa, não é? Muitas vezes dos outros indicados, não é? Dos artistas que estão acostumados já, que são de países que estão acostumados a receber esse tipo de prêmio. É maravilhoso, não é? Você vê que todo mundo começa a entender que aqui do Brasil sai muita produção boa, tem muitos atores gabaritados e que estão há anos aí batalhando para conseguirem esse tipo de momento também. E se você não está entendendo muito bem do que a gente está falando, o Brasil levou o Globo de Ouro com o filme O Agente Secreto, e que ganhamos então, né, na categoria Melhor Filme de Língua Não Inglesa, mas o Wagner Moura também levou o prêmio de Melhor Ator de Drama, ambos merecidíssimos. E vale a pena resgatar os discursos, porque eles falaram uma parte, inclusive, em português, né? É lindo demais. Falaram com a gente diretamente. E por falar em cinema, a gente tem, em Brasília, o último Cine Drive-In da América do Sul. Maravilhoso, nosso queridinho, nosso xodó, fica ali atrás do autódromo e tá aqui desde 1973. Imagina, mais de 50 anos em funcionamento, um lugar maravilhoso, muito nostálgico, tem aquele sabor de nostalgia. Muito. Mesmo na entrada você já percebe ali o letreiro com neon, aquela coisa bem retrô. É muito bacana a experiência, eu super aconselho para quem tem criança, para quem quer curtir um filme de uma forma diferente, porque você sintoniza ali o som no rádio do carro e você vê aquela tela gigantesca. É maravilhoso, e é um cinema que eu frequento desde a minha infância. E fico muito feliz de saber que a gente continua com essa tradição do drive-in. Ganhou um apoio muito grande na época da pandemia, porque na pandemia ninguém podia ir ao cinema tradicional. Então, cada um isoladinho no seu carro. Exatamente, você fica ali no seu carro e tal, e é um ambiente super bacana, com preço acessível, muito legal. E apesar de ser muito tradicional, eles investiram muito em tecnologia. Então você tem um telão ali com a melhor qualidade. Eu vou chamar a Marta Fagundes, que é a administradora do Drive-In, para falar como é que foi essa mudança aí com essa tecnologia mais avançada no cinema. Em 2015, chegou um momento que foi, ou você muda ou você vai parar, porque nós não temos mais películas. Nós chegamos num momento em que teríamos que escolher ou fechava o cinema ou adquirir um projetor moderno digital. E com o projetor moderno
a gente pensou, vamos ter um movimento melhor, vamos ter um faturamento melhor e vamos pagar o projetor. E foi o que aconteceu, deu muito certo. Assim, é uma pena porque aquele estilo de película rodando com aquele barulhinho no projetor é o cinema, é o que traduz o cinema, né? Agora o projetor digital ele quase não faz barulho. Nós ficamos numa situação bem difícil, porque será que a gente encerra as atividades do Cine Drive-In ou não? Eu sempre acreditei nesse estilo de cinema. Esse ano eu faço 50 anos à frente do Cine Drive-In, então isso para mim assim é uma paixão, né? Eu sempre acreditei que o Drive-In é um estilo de cinema diferente. O cinema que você assiste o filme e vê as estrelas, não tem igual. Coisa mais linda, né? Assiste lindo. o filme e vê as estrelas, né? Você isso, tá total. ali com o céu estrelado, a lua e o telão de 312 metros. Então, é realmente a maior tela que você pode imaginar, né? É demais. E as crianças ficam encantadas também. É um baita programa para levar os pequenos. Porque é diferente, né? E você tem o lanche dentro do carro, você tem ali o som sintonizado, você bota da altura que você quiser dentro do seu carro. Então, é realmente uma experiência muito bacana, muito legal. A Marta é outra guerreira, a gente está falando desses guerreiros que trabalham para a cultura e pela cultura. A Marta é uma dessas guerreiras. Ela começou a trabalhar lá com 15 anos. Caramba. E passou praticamente a vida inteira trabalhando ali no Drive-In, mantendo o Drive-In vivo, como ela falou, né? E o Drive-In, desde 2017, é considerado patrimônio cultural do DF. Olha que delícia. E tem que ser mesmo. É muito lindo, vale a visita. Baita programa. Agora, Márcia, conta aí pra gente, ou reconta essa história desses prédios de 4 andares. É um mistério, né? Todo mundo fala da 308 Sul, que é a nossa quadra modelo, que é uma quadra que eu amo de paixão. E a gente passa ali direto, vai ali naqueles prédios onde tem aquele jardim do Burle Marx com laguinho, com as carpas, dá uma comidinha para os peixinhos ali e tal. Então tem toda aquela aura, tem a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que é uma joia de Brasília ali do lado e tal. Então a quadra é muito visitada. E eu tinha ido lá várias vezes e nunca tinha reparado que na entrada da quadra tem um prédio de 4 andares. Assim, 4 andares na 300, porque 3 andares na 400 é normal. 4 andares na quadra 300, aí eu comecei a prestar atenção. Na verdade, foi meu filho que me chamou atenção. Olha ali, esse prédio tem 4 andares. Parece que tem 6, mas não tem 4 andares. E aí eu prestei atenção e, de fato, fui conversar com alguns arquitetos sobre isso, para tentar entender. E aí me disseram que na 114 Sul existem 2 prédios de 4 andares também. A explicação, eu vou deixar o presidente do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Ricardo Meira, que é nosso colega aqui na Nova Brasil, explicar por que desses 4 andares. Pelo menos a explicação que ele sabe. Boa. Existem blocos no plano piloto que não estão nas quadras 400 e tem menos de 6 pavimentos. O bloco D da 308 Sul e os blocos C e E da 114 Sul tem 4 pavimentos. Ambas as quadras, né, e esses blocos foram projetados pelos mesmos arquitetos, né, contratados pelo Banco do Brasil. E, embora eu nunca tenha lido, né, esse registro, eu ouvi de vários professores meus em várias épocas da UNB a justificativa, a explicação de que esses blocos teriam 4 pavimentos por causa da cota do terreno ali, né, da própria terraplenagem do terreno, para evitar que esses blocos, tendo 6 pavimentos, ficassem mais altos do que os demais. Por essa razão, eles foram feitos com 4 pavimentos. Seria, na verdade, uma espécie de uma correção visual por conta desse desnível do terreno, né? E isso não foi só o Ricardo Meira que falou. Eu conversei com o professor Coutinho, que é professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, que confirmou essa versão. Realmente é em função desse desnível do terreno. E você passando, você não repara, porque você passando lá, realmente dá a impressão que todos na mesma altura. Todos estão na mesma altura, todos têm 6 andares. O seu cérebro já assume que ele tem 6 andares. Então,
Então é muito interessante, é uma curiosidade. Eu trouxe aqui na retrospectiva porque chamou muita atenção quando eu botei no Instagram, muita gente comentando, muita gente discordando dessa explicação, mas foi a explicação que eu tive não só do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como do professor Coutinho, como de Daniel Mangabeira e vários outros arquitetos muito renomados de Brasília, é essa explicação que eles me deram. Então fica essa curiosidade e fica essa provocação também para o ouvinte, quando passar por ali, prestar atenção, quando entrar na 308, olhar. É o primeiro prédio, quando você entra na quadra, tem a banquinha, que vende souvenir de Brasília e coisas relacionadas a esse orgulho de ser brasiliense, e em seguida tem o prédio, que tem 4 andares. E na 114 Sul tem 2 com 4 andares. Então é uma curiosidade que a gente às vezes passa batido, não presta atenção, né? Muito legal. E você fica sabendo aqui, viu? Na coluna Nossa Cidade, sempre às segundas-feiras, com a Márcia Zaru. Márcia, obrigada por hoje. Boa semana para você. Estamos encerrando, né, essa retrospectiva e eu estou com mais de 120 colunas aqui na Nova Brasil e queria te agradecer muito pela parceria, porque para mim é uma alegria e uma honra dividir essa bancada com você toda segunda-feira. Eu que agradeço, Márcia. E a Márcia, para além de colunista, é amiga, então é sempre uma delícia a gente se encontrar aqui logo para começar a semana bem. Papo de comadre, né? Papo a gente começa comadre. A semana com papo de comadre. E para todo mundo, mesmo que a semana seja difícil, que ela seja maravilhosa. Jornal Nova Brasil.